sido um reboliço só. Porque quando começa o culto, eles colocam aqui a caixa de oferta. O culto lá dura de 4 a 5 horas. Meu Deus, coisa. De 4 a 5 horas, pessoas com sede, com fome, e na hora de ofertar, eu ficava de boca aberta, eu queria entender de onde saía tanto dinheiro. Porque as pessoas vinham 4, 5 vezes aqui na frente entregar oferta, e dançando, e gritando, e pulando, porque para eles, o privilégio de doar, de ofertar na casa de Deus, é motivo de celebração. Aleluia, glória a Deus. Eu falei com o Edmar ali agora, nossa, se é lá na África, olha só como é que eles não estavam pulando e dançando agora. Porque eu conheci muitos missionários, tenho muitos amigos que estavam na África, e eles diziam assim: pastor, lá na África tudo é festa, mas eu não fazia ideia. E quando nós chegamos lá e vimos essas coisas, eu falei: rapaz, que doideira, que coisa maluca. A alegria deles de celebrarem ao Senhor. Aleluia. E assim, a coisa, vocês vão ver aqui um videozinho aqui de 1 minuto, dá para passar? 1 minuto só para vocês terem a noção do que é um culto lá na igreja. Isso na igreja Assembleia de Deus, pastor Bismarck, tá? Dá para apagar aqui a luz da frente? Ok. Com uma sanfona ali. Aquele ali é o cantor mais famoso da região lá de Gana. Aquela de preto ali é Joyce. Tivemos um problema técnico. Ali na direita, perto das cadeiras, sou eu. O Alex, que estava trabalhando com as crianças, a Joyce de preto. Queridos, a gente assim vai estar mostrando fotos e mais coisas para vocês, mas assim, é um negócio que por mais que a gente tente falar, por mais que a gente tente demonstrar para vocês o que foi aquilo lá, não dá para vocês mensurarem, tá? Bom, nós saímos daqui na quarta-feira e Deus fez o primeiro milagre na quarta-feira lá em São Paulo. Primeiro milagre. Porque quando nós chegamos lá no embarque internacional, fomos passar na imigração, aí Joyce estava lá comigo e com a Edmara como responsáveis, e aí quando chega na hora do passaporte, identidade, eu não tenho, certidão de nascimento. Aí ela olhou para mim e falou: não, está aqui. Eu falei: meu Deus, a viagem dela acabou. Porque eles não liberam. Em outubro, um casal de missionários, amigos meus, eles estavam indo para o Nepal construir uma capela. Fidelis, a esposa e o filho de 10 anos. Fidelis esqueceu a certidão de nascimento do filho e o filho ficou. Ele pai e a mãe do lado. E a Polícia Federal não deixou o filho sair do país. Então a sorte dele é que tinha o irmão do pastor Marcos, que estava no aeroporto, trouxe a criança de volta. E aí quando o Joyce falou que a certidão não estava ali, eu falei: acabou a viagem dela aqui. E aí eu fiquei preocupado e comecei a pensar: meu Deus, como é que eu faço agora para mandar a Joyce de volta? Porque o nosso voo já estava lá, o avião, a aeronave já estava lá. O pastor Marcos já tinha passado, o Alex já tinha passado, e eu e Edmara estávamos ali liberados, mas esperando a Joyce. Aí eu falei igual assim: comecem a clamar, porque só o Senhor agora, senão acabou a viagem. E aí deu 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e a gente está ali parado, e a mulher vai lá para dentro e volta, e vai lá para dentro e volta, e aí de repente ela vem, entrega o passaporte e fala assim: pode ir. Eita, glória! Eu
me arrepio, porque foi Deus, literalmente. Porque eles não liberam, e não podiam mesmo liberar. Mesmo estando ali um documento dizendo que eu era o responsável, mas não tinha certidão de nascimento dela. E ela de menor. E aí nós fomos embora. Uma viagem cansativa. Chegamos em Nairobi no outro dia, 4 horas da tarde. Aí fomos para lá, a bagagem extraviou, mas fomos embora para a casa dos missionários, uma recepção bacana. Na sexta-feira nós fomos sair nos arredores, aí já estava aquele clima tenso, porque no Quênia tem uma situação complicada, muito muçulmano na África, e lá no Quênia em especial, homens bomba. E naquela semana, 2 tinham enchido o corpo de bomba e tinha explodido tudo. E o alvo deles eram estrangeiros. Porque quando matam estrangeiros, eles chamam a atenção da mídia no mundo inteiro para a causa deles. Então o alvo deles não eram os quenianos. E aí o pastor e a pastora já estavam apreensivos: olha, nós não vamos poder passar. E eu doido para ir lá no bairro muçulmano. Nós passamos quando vimos no aeroporto, e aquelas mulheres de burca, só o olho de fora, e aquelas mesquitas imensas, e eu querendo tirar foto, registrar, e eles assim: pelo amor de Deus, não faz isso, porque se verem, eles até matam a gente, não faz. E eu doido para ir lá, e aí tinha aquela coisa, né, dos homens bombas, o aviso que eles deram. Estava o país de prontidão, porque o líder maior deles deu um aviso que o mundo ia conhecer quem eram os muçulmanos. Então estava aquele alerta. Para entrar num shopping você era revistado, máquina passando em você. Para entrar num ônibus, pessoas passando máquina em você, aquela coisa, uma doideira. Mas nós estávamos ali porque Deus tinha levado. Aleluia. Porque lá em Tito 2:11 diz que eles também precisam da graça de Deus. Essa graça não é só para mim, para você, não é só para o Brasil. Mas nós estávamos lá. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu procurava andar ou com a camisa do Brasil ou com o chapéu do Brasil. E aí o que me chamou a atenção foi a paixão que eles têm pelo Brasil. Porque aonde nós passávamos, eles estavam: Brasilis, I love you, Brasilis, love you, I love you, I love you. E aí vinham e queriam conversar e abraçar, e queriam o chapéu. E nós levamos em São Paulo, nós ficamos algumas horas, então nós saímos do aeroporto e compramos umas pulseirinhas escrito Brasil, e a gente distribuía a pulseirinha, aí a gente conquistou o povo lá. Pois bem, na sexta-feira nós ficamos lá, e no sábado nós fomos então para o norte do Quênia, lá no deserto, no meio do deserto. Você separou a foto do aeroporto lá de Londres, Joyce? Tem aí ou não? Olha, um espetáculo, um show. Nós viajamos naquele avião que foi filmado naquele filme Indiana Jones, né? Que para no meio do deserto, 2 hélices, né? Nós fomos naquele avião. E quando nós chegamos lá, claro, chegou, aí assim, nós paramos no meio do nada, morro de um lado, pedra do outro, no meio do deserto. E aí nós olhamos assim, você salta do avião, ali na pista, e a sala de embarque e desembarque é ali mesmo na pista. A bagagem é entregue ali na beira do asfalto, ali da pista, você vê qual é a sua, pega, vai embora e acabou. Aí eu olhei e falei assim: rapaz, nós estamos no meio do nada, isso aqui conseguiu ser pior do que o aeroporto de Vitória. É um caos. Aquele poeirão quando liga a S, sobe aquele poeirão. Um calor terrível, queridos. Tenta imaginar um calor de 50 graus. Mas calor. A vantagem que nós tivemos lá, assim, quando nós chegamos no lugar que nós ficamos, é que a água era muito quente, muito gostosa. Não tinha chuveiro quente, nem precisava. Nós bebíamos em média de 8 a 10 litros de água por dia. Um calor terrível. Para dormir à noite, tremendo. Mas nós chegamos, deixamos as bagagens lá e já fomos direto para a primeira igreja. Já estavam nos esperando lá. E aí tivemos uma reunião lá com os obreiros. E uma coisa que me chamou a atenção
é que eles nos esperavam e conversamos com eles e marcamos o treinamento para o dia seguinte, depois do culto. E aí me chamou a atenção quando eu soube, assim, no primeiro contato, que alguns pastores não têm Bíblia, porque não tem dinheiro para comprar, e as esposas dos pastores, todas elas, nenhuma delas, aliás, tem Bíblia. E aquilo eu fiquei assim intrigado, porque eu falei, poxa, mas um pastor não tem Bíblia e as esposas também não. É porque a Bíblia no idioma Swahili é muito cara e eles não têm dinheiro. No domingo nós fomos para o culto começou às 8 horas com as crianças ficam do lado de fora, não entram não para o culto. E aí foi a Joyce, foi de boneca, né Joyce? Vestida de boneca, né? O Alex de palhaço, a Edmara para trabalharem com as crianças, e algumas fotos que nós tiramos lá, aí eu ainda brincava e falava assim, o que é um pontinho branco? Aqui, aí falava assim, é a Joyce, é o Alex, é a Edmara. Num primeiro momento, quando a gente chega, há um choque muito grande, porque o negro no Brasil, o afro no Brasil, ele é moreno, é mais claro, né? Mas eu brinquei com o Onofre, que é um aluno lá da escola. Onofre, cadê você? Lá atrás, fica em pé, Onofre. Quando eu cheguei, eu brinquei com o Onofre, falei, Onofre, você lá, você ia fazer sucesso, porque você lá ia se chamar de moreno claro. Obrigado, querido. É porque, queridos, negro lá é negro mesmo. É negro mesmo. Aqui a gente não faz ideia do que é, mas é negro mesmo. Tá? Aqui é afrodescendente, mas lá não, é puro, puro. Então você chega assim a um choque da parte nossa e da parte deles. Eles ficavam pegando na pele da gente, beliscando. Eles beliscavam. Edmara, Joyce, levava beliscão, eu, porque eles não estão acostumados. Algumas crianças corriam da gente, porque nunca viram um homem branco, nunca viram um muzungo. Muzungo é como eles chamam um homem branco. Um homem branco lá é muzungo. E às vezes lá no mercado nós saímos um dia lá para comprar os alimentos para levar para as aldeias, e aí um vendedor olhava para mim e falava, muzungo, muzungo, e passava a mão no meu braço, por causa dos pelos, porque eles não têm. Então ele ficava passando a mão e falava, muzungo, muzungo. Aí eu falava, não, muzungo, você e o muzungo, eu turcana, ai turcana. Aí ele ria muito, e ele falava, não, muzungo, muzungo, e passava a mão no meu braço, porque eles não estavam acostumados com isso também. Compramos os alimentos e começamos então a caminhar lá nas tribos. E aí começou então o choque, porque nós nos sentimos impotentes. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme, miragem? Que você olha assim tudo seco? É exatamente assim. Ali nós soubemos na prática o que é miragem, porque a gente olhava assim no meio do nada, subia aquele vapor da terra, e aí você olhava lá no fundo aquele lago azul lindo, e você falava assim, olha o lago, e a gente rodava horas de carro, e aquele lago não chegava. Aí nós entendemos o que é realmente miragem. É uma miragem, porque era azul, era um lago bonito, mas quando você chegava não tinha nada. Mas uma coisa que chocou toda a equipe, é porque no meio do nada apareciam umas crianças, quando eu vi o barulho do carro correndo, com uma garrafinha e gritava, água, e saía do meio do nada. Não pedia comida, pedia água. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Quantos litros de água você desperdiça na sua casa todos os dias? Quantas vezes você enche o copo com água, molha a boca e joga o resto fora? Para pensar. Nós conhecemos pessoas que tentavam cuspir,
elas chegavam para a gente para cuspir, não conseguiam cuspir, não tinham saliva. E elas só falavam assim, água, água. E aí cuspiam para mostrar, tentavam cuspir para mostrar que o organismo já não produzia mais saliva. E isso me fez ficar pensando lá. Eu falei, rapaz, que doideira. Nós temos água em abundância lá. Deus nos abençoa de tal forma e nós não valorizamos. Meninas novas com a pele já toda enrugada, porque o organismo não tem mais líquido. Porque a nossa pele ela fica esticadinha, é água. À medida que a gente vai perdendo a água do organismo, tá? É que vai envelhecendo. E lá a gente via isso. A irmã Edmara, um dia lá, estava ela e Joyce sendo engolida por mais de 200 crianças lá, porque criança lá também, querida, é igual mato, tá? Vai saindo assim, que você não sabe de onde, vai saindo criança, vai chegando e vai saindo. E a gente tinha uma orientação, porque nós tínhamos a água dentro do carro para o nosso consumo. Então não ia adiantar pegar aquela água e entregar para eles, porque não ia resolver o problema deles e ia gerar um problema para a equipe, porque a equipe não estava acostumada com isso. Então nós tínhamos que beber água escondidos dentro do carro. Ah, deu sede, ia lá escondido, bebia água e escondia a água lá. E as crianças pedindo água. Aí Edmara pegou, então ela tinha meia garrafa de água, começou a colocar na tampinha, dar na boca de cada um, para aliviar, só para molhar os lábios. Mas eles queriam água. Então assim, coisas que marcam a gente. Porque da mesma forma que eu fiquei assim, sabe, encabulado quando eu soube que as esposas daqueles pastores, e alguns pastores não tinham Bíblia, e aqui nós escolhemos qual a Bíblia que nós vamos levar no domingo para a igreja. Ah, essa aqui hoje não, porque eu já fui domingo passado. Tem gente que tem 5, 6, 7 Bíblias dentro de casa, mas não lê nenhuma, fica fechado lá como um amuleto. Aqueles pastores lá, alguns deles ficavam no rádio procurando aonde estava tendo uma mensagem para ele ouvir o texto, decorar, para no outro dia ele pregar, porque não tinha Bíblia. De uma aldeia na outra, dava em média 20, 30 quilômetros, no meio do deserto. A aldeia mais longe dava 70 quilômetros. E aí nós chegamos lá, o pastor estava lá esperando a gente. E esse pastor, ele anda 70 quilômetros, queridos, para pregar o evangelho para aquela tribo. Ele sai no sábado de madrugada, a pé, anda o dia inteiro e chega lá tarde da noite ou na madrugada do domingo para fazer o culto com eles no domingo, porque ele não tem um veículo e nem tem ônibus para lá. E nessa tribo que nós chegamos, eu não sei quantos aqui viram, mas eu postei o alimento deles lá. E aí eu creio que alguns viram, porque a Joyce compartilhou uma fruta, como se fosse uma semente, um coquinho assim, mais ou menos. E eles descascam na pedra aquilo e comem aquela fibra igual casca de coco, aquela casca verde que tira. É aquilo ali, só que pequeno. E eu tentei comer, mas eu não consegui. Alguns ainda conseguiram engolir, eu não. Porque é um troço assim, meio que adocicado e com uma cica. Mas é o que eles comem para matar a fome e o que tem ainda uma certa água líquida. O troço é horrível, horrível. Mas nessa tribo, a profeta dessa tribo falou uma coisa que me marcou muito. Quando nós chegamos, aonde nós chegávamos, os pastores estavam esperando e era aquela festa, mas festa mesmo, querido. Me chamou a atenção aquilo, quando ele, na oração,
ele expulsava os espíritos de demônios daquele lugar, porque aquela terra agora era do Deus dos brancos. E aquela profeta então tomou a palavra e falou assim: vocês demoraram muito para chegar aqui com a palavra do Deus vivo, mas agora que ela chegou, nós não vivemos mais sem ela. Amém. Glória a Deus. Nós não entendemos por que vocês demoraram tanto tempo para trazer essa palavra para nós, mas nós não vivemos mais sem ela. E aquilo, quando eles fechavam os olhos para orar, eles choravam, algo tremendo. Aquelas mulheres e homens chorando quando estavam orando. E o que me chamava a atenção, que eu ficava assim, eu postei isso, falei assim: como explicar um negócio desse? Crianças com as mãos assim orando e a lágrima correndo. E eu fotografei, postei aquilo e falei assim: como explicar isso? Porque eles não têm nada que dê esperança a eles de uma vida melhor ali. Não tem perspectiva de uma vida melhor. Mas quando fecham os olhos para falar com Deus, é algo tremendo. Que muitas vezes eu e você não sentimos essa presença, porque nem estamos ligados a Deus. Mas o que nós vimos ali, queridos, marcaram muito, 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 muito. E cada aldeia que nós fomos era uma situação diferente. Nós fomos numa aldeia onde eles saem à noite para procurar água e andam a noite inteira procurando água. E aí nós vimos, e eu fotografei, uma mãe dando água para uma criança. Ela tinha um restinho num galão, coisa que não dava meio copo, mas era uma lama. A lama assim no fundo e 2 dedinhos de água assim. Ela virou de quina 2 dedos, e aí ela virava aquilo ali na boca da criança. Lama, porque era o que eles conseguiram durante a noite. Bom, saímos de lá, dessas aldeias, e fomos para o campo de refugiados da ONU. Quando der o meu tempo, por favor. Tá. Vamos para o campo de refugiados da ONU. Outro sofrimento. Quase 4 horas de viagem, uma estrada horrível. Eu passei muito mal mesmo nessa viagem. Estreiei, do grupo, eu fui estreante, muito mal. Não sei se pelo calor, que parecia que estava maior, e eu tomei os remédios que eu tomo. Eu sei que hipertenso, mas eu deixei os remédios lá e não levei, então eu passei muito mal na viagem. Mas uma coisa que me chamou a atenção na África, queridos, parênteses aí, é que nós não fazemos ideia do que é miséria no Brasil. Eu falei isso com a equipe, falei: rapaz, não tem Vale do Jequitinhonha, não tem sertão nordestino, nós não fazemos ideia do que é miséria no Brasil. Nós vimos isso lá. Um povo sem esperança, um povo sem água, um povo sem comida, sabe? Um povo que traz até hoje, sabe, marcas da colonização inglesa, sabe, da exploração. Eles ficaram abismados de verem um muzungo na fila, e aí falaram comigo e com o pastor Marcos: vocês são brancos, vocês não precisam entrar na fila. E aí eu ri e falei com aquele homem, falei assim: não, o direito que eu tenho é igual ao seu. E ele falou assim: não, mas aqui não funciona, branco aqui não fica na fila, branco não espera. E aí eu comecei, aquilo me gerou uma crise, que eu fiquei assim, falei: rapaz, o que é isso? O que colocaram na cabeça dessas pessoas? Sabe? O que passaram para eles?
Como é que você fala de um Deus hoje? Os mesmos brancos que escravizaram esse povo, os ingleses, que vieram e fizeram deles escravos, aí vem para falar do amor de Deus. Como é que é isso? Foi o que aconteceu na Índia. Quando os ingleses invadiram a Índia, sabe, estupravam as mulheres, as crianças, matavam mulheres, crianças, velhos. Aí depois chegam os missionários para falar de um Deus maravilhoso, de um Deus justo e verdadeiro. Aí Gandhi vira para eles e fala assim: olha, eu aceito Jesus que vocês pregam, mas eu não consigo aceitar, sabe, o cristianismo que vocês vivem. Porque vocês pregam um Deus de amor, mas entram nas aldeias e matam mulheres, crianças, idosos, estupram mulheres e crianças, e depois vem falar que existe um Deus que vocês seguem, que é amor. E nós vivemos isso lá. Nós passávamos, sabe, eu, o pastor Marcos, quando nós saímos, o pastor Francisco sozinho, nós passávamos e aqueles homens se curvavam, e eu falava: rapaz, que doideira. Eu não consigo aceitar isso. Eu tenho dificuldade, porque nós somos iguais. Mas eles lá foram criados assim. Só tem 50 anos que aqueles países estão livres. É tudo muito novo. Muito novo. Então, para eles, comer no chão, no meio do esgoto lá, fezes correndo aqui, e eles do lado comendo comida no chão, isso para eles é normal, porque durante séculos eles foram tratados assim. Então o Evangelho está chegando lá, e de uma forma assim, tremenda. Nós fomos para Gana, é uma outra realidade. Saímos de um extremo seco, sem água, chegamos em Gana, florestas lindas, sabe, verdes, tudo verde das estradas, mas a miséria continuava. Muita sujeira, muita miséria. Mosca, queridos. Na casa de alguém aqui dá mosca? Tem alguém aqui? Levanta a mão, fica com vergonha. Na casa de alguém aqui dá mosca? Não? Ah, alguns dá? Vocês não sabem o que é mosca não, queridos. Vocês não sabem o que é mosca não. Quando nós fomos para o campo de refugiados da ONU, ali uma irmã, nós paramos para almoçar num lugar lá que eu falei: misericórdia. Eu glorifiquei a Deus que eu estava muito mal aquele dia, passando muito mal. E aí eu não era obrigado a comer. Né? Mas, como disse o pastor Beethoven e o pastor Marcos para nós, eles falaram assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui na África, vocês não olham cozinha. Porque se vocês olharam, vocês não comem. Se vocês procurarem conhecer cozinha de restaurante ou de casa aqui, vocês não vão comer nada. Mas não precisava nem ir na cozinha, naquele restaurante. Aí quem comeu, a irmã pediu lá, querido, uma salada. Traz uma salada de tomate para mim. Eu pensei que era a camisa do Flamengo, porque tinha uma lista preta que era a mosca e a outra vermelha que era o tomate. Vocês estão rindo? É séria a coisa. Não é brincadeira não. Você tinha que comer com a mão assim, ó. Mosca, nós comentávamos sobre isso. A pele deles tão ressecada pela ausência de líquido, que eles não sentiam a mosca entrando na boca, entrava no nariz, saía, entrava na boca, e eles não têm sensibilidade na pele, pela falta de líquido. Sofrimento mesmo. Mas tinha uma coisa: quando chegava na hora de cultuar a Deus, não tinha sede, não tinha fome, não tinha nada. Era culto de 4 ou 5 horas, todo mundo pulando, dançando, gritando, glória a Deus, aleluia. E eles não paravam. E ali foi a terceira coisa que me chamou a atenção. Porque me veio logo à mente assim: rapaz, que doideira, no Brasil, culto de 1h30, começa a olhar no relógio, começa a levantar, já fica inquieto na cadeira, porque estão presos a relógio.
No domingo passado, nós fizemos 2 batismos em Gana. Na sexta-feira, 38 pessoas, eu postei lá. A Joyce também postou, né, Joyce? Nós botamos a 38 pessoas num lugar lá, querido, num açudezinho, querido, de lama. A roupa você torcia depois, aquela lama saiu. 38 pessoas, até o pastor da igreja foi batizado por nós. E eu fiquei assim, eu falei, rapaz, mas o cara não é o pastor? Ele também não foi batizado? Aí ele virou e falou assim, não, eu quis ser batizado também por vocês. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou assim, a minha igreja vai lotar agora. Aí eu falei, lotar como? Ela falou assim, porque a hora que correr na aldeia, que quem batizou, os primeiros batismos da minha igreja foram os umbrundis, porque em Gana já não era muzungo, o homem branco lá é o ubrundi. Os umbrundis que batizaram aqui, a minha igreja vai lotar. Aí eu virei para ele e falei assim, mas qual a diferença de você batizar e eu e o Marcos? Ele falou, porque vocês são brancos. Aí eu comecei a entender o valor que eles dão a isso. E aí eu lembrei quando a gente ouviu o Deus dos brancos, o Deus dos brancos, o Deus dos brancos. Eu fui tentar entender e procurei saber, conversando então com o pastor. Ele estava explicando. Porque cada tribo, cada aldeia, ela não tinha pastor, ela não tinha um profeta, ela tinha bruxo. Ela tinha os bruxos que invocavam os demônios. Mas enquanto esses bruxos estavam dominando as tribos e as aldeias, o sofrimento era bem maior. Mas agora que os missionários chegaram lá, então eles falavam assim, vocês, os ungos, o brundis, trouxeram a palavra do Deus dos brancos. E aí eles diziam, Deus é bom. E o tempo inteiro, o tempo todo, eles no culto, que proeço, que proeço, que proeço. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E até os bruxos estão sendo batizados lá. Até os bruxos. 38 batismos na sexta. Aí no sábado nós fomos lá inaugurar a igreja. E aí eu fiquei sabendo como é que aquela igreja surgiu. Olha que interessante. Em julho de 2012, pastor Marcos estava lá, mais 5 pessoas embaixo de uma árvore, porque as igrejas lá são embaixo das árvores. E o pastor Marcos estava lá conversando com aquelas 5 pessoas e disse assim, olha, se vocês crescerem, e se vocês levarem o evangelho para mais pessoas das aldeias e essa igreja crescer, a gente volta aqui para construir uma capela. Julho de 2012, querido. Menos de 1 ano e meio depois, nós voltamos lá para inaugurar a igreja com 100 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Batizamos as primeiras 38 pessoas da igreja. O restante está começando a caminhar agora. Aí no domingo nós fomos para a Matriz, para a Assembleia de Deus lá, mãe. O culto começou às 7h30 da manhã. Olha que interessante. 7h30 da manhã. Nós paramos 2h30 da tarde para almoçar, porque depois tinha batismo. Eita glória. 2h30 da tarde. E vocês estão pensando que o pessoal ficava saindo de dentro do culto e cansado? Nada disso não. Nem nós vimos a hora passar. Paramos 2h30. Aí o pastor falou, nós vamos parar, vamos almoçar, vamos lá em casa, vamos almoçar e vamos voltar para o batismo. Tá? E aí eu queria, o meu tempo acabou, e a Joyce vai estar falando, e depois eu quero fechar aqui com uma pergunta para você. Eu queria só te dizer o seguinte: eu e você temos toda a liberdade de pregar o Evangelho. Eu e você temos toda a liberdade de falar do amor de Cristo.
Eu e você temos toda a liberdade de levantar todos os dias, olhar para o céu e falar: Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Nós não fazemos. Não fazemos. Nós temos água em abundância. Temos alimento em abundância. E às vezes colocamos um monte de barreiras, de empecilhos para ir à casa do Senhor, para servir ao Senhor. A saída nossa ali foi uma grande lição. Uma grande lição. Nós fomos em Gana, visitamos uma escola particular. Joyce, está tudo ok ali para você? Nós visitamos uma escola particular em Gana, queridos, com mais de 500 alunos. Particular. O esgoto da rua, da favela, corre dentro da escola. O quadro da escola é um pedacinho de tábua. E as salas, a divisão das salas, são algumas ricas que você olha assim de uma sala na outra. Mais de 500 crianças. E, assim, como eu disse, por mais que eu tente falar para vocês o que foi ali, vocês não vão mensurar. Mas eu queria te dizer uma coisa: valorize ao máximo o que você tem. Glória a Deus. Mas valorize mais ainda aquele que te dá, que é Deus. Não valorize as coisas que você tem, mas valorize aquele que te dá essas coisas. Você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Joyce vai te mostrar algumas fotos, né? Olha, vocês não fazem ideia da luta que foi para ter Joyce aqui hoje. Porque proposta lá não faltou. 30 camelos, 10 camelos, 10 cabras, 20 cabras. Porque lá é assim, querido. Lá é assim. Eles trocam a mulher por cabras e camelos. Nós tivemos numa aldeia lá, um garoto de 12 anos já tinha 2 esposas. 12 anos. Porque ele tinha muitos camelos e muitas cabras. Então ele trocava. E aí quando Joyce era apresentada, 17 anos, missionária e tal, aí pronto, aí começava: ó, eu tenho 30 camelos, ó, eu tenho 20 cabras, aí eu tinha que ficar lá, negativo, não tinha proposta não, teve proposta não, era desse jeito, viu? Para Joyce estar aqui hoje, porque eu tinha uma responsabilidade, e agora eu posso falar para vocês, eu não comentei isso antes, viu, bispo? Mas assim, durante todo o tempo, a minha oração era assim: Deus tem misericórdia. Porque nem com Edmar, eu não falava nada, só orava em silêncio para o diabo não ouvir. Porque eu falava assim: Senhor, tem misericórdia, porque olha a responsabilidade que nós temos nas mãos. Nós estamos com uma menina de 17 anos. E no Quênia, para onde nós fomos, no deserto, ainda tinha um risco de sequestro. Eles sequestram mulheres estrangeiras. Então eu tinha isso dentro de mim, orando todo o tempo, pedindo a Deus para guardar. Mas eu não podia falar do meu receio, do meu medo, porque eu não queria que o diabo ouvisse para se levantar. Então quando nós chegamos aqui, eu glorifiquei a Deus pela nossa viagem. A nossa missionária lá fez sucesso. Boa noite, Abara Johnny. Abara Johnny. Abara Johnny é boa noite na língua Kiswahili do Quênia. Eu falo Abara Johnny, vocês me respondem a mesma coisa, ok? Abara Johnny! Abara Johnny. Agora deu certo. Saudação lá, eu não tenho como esquecer que as palavras são muito esquisitas. Saudação lá, Mungu Kubariki Sana, Deus abençoe você.
Você chega lá na igreja, o mundo vai insano, eles, se você falar uma palavra na língua deles, eles pulam lá no teto e te agarram. Vira pro seu irmão e fala pra ele assim: Yesu anakopenda. Yesu anakopenda. Jesus te ama. Jesus te ama. Glória a Deus. Aleluia. E na língua Ashantiti, que é a língua lá de Gana, eles falam Inhamin Shirol pro irmão do lado. Deus abençoe você. O cumprimento deles, que seria o nosso casa do Senhor. Amém. E que proeço, que a Edmara gosta desse. Acho que é o único que você aprendeu mesmo, né, Edmara? Que proeço, eles respondem que pro, que é Deus é bom. Eles respondem é bom. Amém. Amém? Eu pedi já para botar as fotos, mas antes de botar as fotos, peraí, eu quero ensinar uma música para vocês. Uma música africana. Fiquem em pé. Vou ter a letra ali, é pequenininha. Na verdade ela é grande, só que eu só gravei essa parte, aí eu só vou cantar. Ela é uma música responsiva, ou seja, eu canto e vocês respondem, ok? Eu vou cantar. Aí vocês vão cantar a mesma coisa repetindo. Vamos devagar. Viumbe viote viamungueto. Viumbe viote viamungueto. Namunfa meueto. Namunfa meueto. Pazene saúde. Pazene saúde. Ilena suíbe. Ilena suíbe. Agora eu vou cantar a primeira parte, aí vocês vão repetir o que eu cantar, ok? Vindo vieto, viamungueto, namunfa meueto. Viumbe viote viamungueto. Namunfa meueto. Pazene saúde. Ilena suíbe. Vocês? Pazene saúde. Ilena suíbe. Vindo viote, viamungueto, namunfa meueto. Viumbe viote viamungueto. Namunfa meueto. Pazene saúde. Ilena suíbe. Pazene saúde. Ilena suíbe. Aê, deu certo. Amém, queridos, pode sentar. Tem umas outras, mas só se der tempo aí a gente ensina. Tem 10 minutos, olha a tradução. A tradução da música não dá para pegar a tradução das frases porque a língua é muito diferente. Então a tradução sai bem complicada para a gente entender. Mas ela fala da grandeza de Deus. As músicas deles, praticamente todas, falam da grandeza de Deus. Essa música fala sobre louvar ao Senhor. Aí o restante da música que eu não gravei vai falando, né? As árvores, os pássaros, os seres, os animais, né? Então ela fala disso, sobre engrandecer ao Senhor, fala da grandeza de Deus. Todas as músicas deles falam disso. Pediu para eu botar as fotos, chamar aí o Mário e o Pastor Helder para vir aqui, aí a gente fala das fotos juntos. Edmar quer ensinar um negócio para vocês. Não pode segurar. Olha só, quando nós chegamos nas aldeias, né, os turcanos, eles nos cumprimentavam assim. Que proesso! Vamos lá, todo mundo? Que proesso! Eles cumprimentavam a gente assim todas as vezes e eles faziam até ficar juntinhos. Se ficasse um fora, eles mandavam todo mundo. Nós vamos parar e repetir. Essa aí é a primeira igreja que a gente chegou, que a igreja do pastor Francis. Foi a que nós fomos engolidos por mais de 200 crianças, eu e a Edmar. Foi essa igreja aí. Esse aí é um rapaz da nossa equipe que estava com a gente, Alex. Ele trabalha com palhaço. Então ele foi um trabalho muito lindo. O ministério infantil, foto das crianças. Eles ficaram de 7 horas da manhã até que horas? 5 e pouco da tarde. 6h30. 7 horas da manhã até 6h30 da tarde sem beber água no sol de 50 graus. Meu Deus. Sem comer, sem nada. A gente saiu para almoçar, para beber água e tal, e eles continuavam lá. Quando a gente voltava, eles estavam lá do mesmo jeito esperando a gente. E uma coisa interessante, queridos, as igrejas na África,
as crianças, elas ficam do lado de fora. Tá? Elas não entram no templo, no culto. Não é só questão de caber. É que a África ela tem uma cultura assim que foi um choque para nós. Por exemplo, na hora da alimentação, a mãe coloca a alimentação, o pai come. Depois que o homem come, a mulher, a esposa come. Se sobrar, as crianças comem. Para nós vivenciamos isso lá, foi um choque. Porque nós fomos para a casa do pastor jantar. Aí chegamos lá, aquela coisa bonita assim, colocou do lado de fora, sabe, no terreiro da casa, aquele céu estrelado, lindo, tudo escuro. E aí eu falei assim, a irmã não vai sentar, e me futucaram, não. Aí eu falei, não, mas não interessa, aqui é com a gente, não tem problema. Aí falaram assim, não insiste, porque é cultura. Então ele sentou, comeu com a gente, aí depois que nós acabamos, ela veio e comeu, e aí depois o que sobrou eles levaram para os filhos, lá dentro. E aí na igreja é a mesma coisa. Então o culto acontece e essas crianças ficam no sol. A escola bíblica é no sol. Essa mulher que está aí na foto, junto com as crianças, ela é missionária Marise. Ela é aqui do Espírito Santo e ela foi para lá há um tempo. Ela tem 48 anos, não é casada e ela abandonou tudo aqui para poder morar lá no deserto com eles. Passando fome, sede. Da mesma forma a gente sai daqui para encontrar uma capixaba lá. Né? Mas ela é uma bênção e essa forma dela ter ido, né, de ter deixado tudo para morar lá, né, impressionou a gente. Né, ela já tem idade, continua lá, ela é enfermeira e eles amam ela por causa disso, né, porque a enfermagem lá é uma coisa que precisa muito. E a médica? E a médica? A médica, vamos trabalhar na médica dos Estados Unidos. Pode passar aí? Você andou assustado? Edmara, dançando das crianças. As crianças engolindo a gente. Edmara das crianças. Isso aí é o cabelo. Essa é a mama. Uma mulher que estava lá com a gente, foi missionária. E eles não veem cabelo liso, né? Eles não veem cabelo, porque lá ninguém tem cabelo. Eles raspam, porque o cabelo deles é muito seco, né? Não tem tratamento, então eles usam muito peruca. Quando a gente chega lá, a gente chega numa casa que a gente chegou e a mulher estava normal. Ela foi pro quarto, ela voltou com o cabelo grandão, passou o cabelo, que coisa esquisita. Porque eles botam, porque pra eles é bonito, é chique. E a peruca chega a brilha. E é tudo peruca da China. Aquelas bem da China. Então assim, tem vários tipos de penteados, desde o coladinho até aqueles penteados grandes. E aí eles viram se era cabelo de verdade, eu tava andando de ônibus assim, e a pessoa atrás de mim só sentiu um trem assim. Aí eu olhei, eu falei, desculpa, eu tava vendo se era de verdade. Então eles pegam no nosso cabelo, puxa pra ver se é verdade, passa a mão na pele e passa neles pra ver se pega. Né? E eu só dando trancinha no cabelo dela, quase matando ela de dor de cabeça. Isso aí foi na hora do apelo. Né? A gente perguntou quem queria aceitar Jesus. A gente não falava a língua deles, o Swahili. Falava português, que traduzia para o inglês, que traduzia para o Swahili. Eles prestavam atenção como se fosse uma coisa única na vida deles. E aí na hora de fazer a confissão de fé, né? Eles fazendo a confissão de fé na língua deles. Foi lindo, pode ir passando. E eles oram mesmo, né? Tem esse de olho aberto, que fecha. Não, eles oram mesmo, eles choram. Esse menininho aí, de olho aberto, ele aceitou Jesus chorando desesperadamente. Desesperadamente. Ele chorava, não conseguia falar não, ele ficava e tentando falar. E a gente fala para ele falar, né? E ele não conseguia de tanto que ele chorava. Ele realmente entendeu. Aí a foto da equipe. Aí a gente foi pro deserto.
né? Tirei uma foto bem bonita do deserto. Essas negocinhos do chão aí, esses matinhos, é tudo espinho. Se andar lá descalço, você volta sem o pé. Tudo espinho, espinho grande. Aí foi quando a gente começou a chegar nas primeiras tribos dos turcanos. Isso aí é o cenário que a gente começa a ver quando vai chegando lá, né? Falta de água e as crianças deitadas assim, dormindo, como se fosse uma coisa normal. Barriga delas de verme, né? Não é porque elas são gordinhas. Aí é eles orando, é uma coisa linda, eles orando para pedir chuva, né? Pedindo para Deus mandar chuva. É uma coisa impressionante, é impressionante eles orando para pedir chuva. Eles fazendo festa quando a gente chega. O pastor. Ah, volta. Esse de camisa vermelha é o pastor, de lá da tribo lá. O cordão delas é dado pelo marido, né? A gente até tentou pegar eu e Edmar, tentamos trocar, tentamos comprar, mas eles não dão porque é honra para elas, né? É como se fosse a nossa aliança, é o cordão deles. Por isso que lá, quanto mais cordão a mulher tem, ela é mais bonita, por causa disso. Mas não é verdade esse negócio de que se ela tirar, o pescoço quebra. Isso não é verdade neles, não. Elas tiram assim de vez em quando. Nessa hora a gente estava dando bombom da garoto para eles. Gente, mas era uma briga, porque eles nunca tinham comido bombom, chocolate. Então eles brigavam e comiam aquilo tão assim. Eu ia comer um, eu olhei pro menininho, eu acabei dando pra ele, de tanta pena que eu fiquei. Eles ficaram maravilhados com o bombom. Só que depois deu mais sede, né, gente? Eu não pensou nisso. Isso aí, as adolescentes lá da tribo. Essa menininha do meu lado que tá com o neném, ela tem 14 anos. Tá com o nenenzinho dela no colo. Ela foi comprada. Isso aí foi quando a gente chegou na igreja, na primeira igreja, lá dos turcanos, eu não vou lembrar qual das tribos que é. Essa que eu tô virada pra ela ali, tá com o pescoço maior, ela dança muito, essa mulher. E aí ela pegava na minha mão e botava pra pular. Só que eu cansava, ela olhava pra mim, aí eu, tá bom, e começava a pular. Se você parasse de pular, elas quase batiam em você. A gente pulava o tempo todo com elas. Aí, isso quando a gente chegava, eles já vinham buscar a gente fazendo festa. Igrejas lotadas, fora as crianças e alguns adultos que ficavam do lado de fora porque não cabia lá dentro. Esse aí é o chefe da tribo. A gente aconteceu um episódio engraçado, que a gente tava na hora do culto, né? O celularzinho dele ali pendurado. Lá no meio do deserto. Não tem nada. Aí a gente fazendo o culto, na hora do culto, aí todo mundo parou, olhou ele, olhou. Aí a Gimara deu um ataque do meu lado por causa disso. Foi realmente muito engraçado, bem prazer. Isso aí, elas bebendo água, onde eles carregam a água deles, o neném nas costas, e lá é assim. Elas andando, pulando, fazendo tudo, e os neném lá com as cabecinhas atrás, balançando. Quando consegue água. Tá vazio. Isso aí é uma casa no meio do deserto. Não tem nada, só a casa. E isso é uma das tribos quando a gente chegou. Essa aí é a Edmar botando no pescoço. Os camelinhos estavam no deserto também, até os camelos de lá são muito magros. Né? Porque eles aguentam ficar muito tempo sem beber água, mas nem tanto. Queridos, essa foto aí nós tiramos para mostrar uma coisa. Nos últimos 10 anos, nesse lugar aí, choveu 1 hora por ano. Nos últimos 10 anos, choveu 1 hora por ano. Então esses camelos que estão ali, né, magérrimos,
Tá? Nós tiramos a foto para mostrar, tá, a situação do local. Então imagine se o camelo, que é um animal típico, né, da região, está sentindo, imagine o que o ser humano não está passando lá. Porque nos últimos 10 anos, com calor de 50 graus, choveu 10 horas apenas. 10 horas. Os rios, não sei se tem fotos aí, mas eu tirei fotos de rios, como o Rio Doce ali de Linhares, Colatina, imenso, tá? Sequinho, sequinho, sequinho. As pessoas fizeram de estrada. Porque o que chove não dá para garantir água no leito do rio. É Jesus. Essa aí é a frutinha que ele falou que é a única coisa que eles têm para comer, né, a fruta seca. A gente tentou comer, mas era praticamente impossível. Tem uma foto depois dessa, essa aí, ó, que é o pedacinho que eles me deram para comer. Gente, que pedacinho difícil de comer, meu Deus. Dá pra ver que ela é muito seca, né? Seca e ela tem um fundo de ameixa. Lembra, mas é muito seca. Até pra você engolir, você sente aquele negócio arrastando. Daí o gosto era muito estranho, muito ruim. Aí o pastor Marcos do meu lado engole inteiro, porque tava todo mundo olhando. Tipo assim, na expectativa, eles vão comer a nossa fruta. E o Mara comia, fazia aquela cara de quem tava gostando. E a gente tentando engolir inteiro, mas estava difícil comer. Gosto de picanha. Muito bom. Esse foi um menininho, um rapazinho que a gente achou ele quando a gente estava indo para as tribos, ainda na cidade. Essa aí é a cidade. É a cidade. A gente achou ele e o caderninho dele. Ele estava indo para a escola. Aí ele parou para falar com a gente, porque a gente era branco, ele parou para pedir comida, água. Aí a gente começou a conversar com ele, né? Aí pediu para tirar uma foto dele, é o caderno dele. Cadê as crianças para ver isso aqui? Né? Um pedaço de papel. E as folhas eram tudo usadas, escrito por cima, rabiscada. Essa aí é a escova de dente deles. Escova, é uma planta que eles vão mordendo, vão comendo para deixar branquinho. Isso aí foi uma das igrejas que a gente chegou lá no campo de refugiados da ONU já. E aí tinha um monte de gente para recepcionar a gente. Essa aí é dentro da igreja, os instrumentos musicais dele. Vou passar rapidinho porque o horário tá já. O púlpito, tudo feito de barro. O banco de barro, o altar era de barro, o púlpito, olha lá os banquinhos. Essa foi outra igreja que a gente foi. A decoração deles, tipo bandeirinha, né, de livros do pessoal que eles cortavam, das crianças, ia visitante, então eles cortavam para fazer uma decoração na igreja. Essa aí é uma das casas lá no campo de refugiados. Uma coisa impressionante que é campo de refugiados da ONU. Então a ideia que a gente tem é que é uma coisa mais organizada, né? Uma vida melhor para eles, mas eles vivem igual animal. Igual animal, tudo jogado. É muito pobre mesmo. Essa foi a igreja que a gente foi no domingo lá em Nairobi para tomar ceia. Inclusive eles revistaram a gente para entrar na igreja. Esse pastor, o negro que está do lado do pastor Elton, ele é o pastor Joseph. Ele mora em Gana. Está passando por uma situação muito difícil, a gente vai estar falando mais pra frente sobre ele, vamos passar o vídeo que a gente gravou dele. Ele quebrou a bacia, né, ele é convertido do islamismo, ele era muçulmano, se converteu, foi deserdado da família, aí tem 2 filhos pequenos, está com a bacia quebrada e está vivendo um grande período de dificuldade e a gente vai estar trabalhando para ajudar ele. Isso foi uma escola que a gente foi fazer trabalho com criança, uma sala, isso aí, uma sala da escola. São alguns adolescentes lá da escola. A hora da oração, né, de aceitar Jesus, todos eles estavam assim. Eu peguei 2, mas todos eles estavam orando. Essa foi o culto de mulheres, que a gente foi lá, a gente viu uma fraqueza muito forte da parte dos homens.
Né? Os homens, eles não são tão firmes quanto as mulheres. Quem trabalha é as mulheres. De um grupinho de 10 homens trabalhando, os 2 estão trabalhando e o restante está tudo conversando. E mulher tá lá, com filho nas costas, grávida, com bacia na cabeça, vendendo água, vendendo banana na rua, indo na igreja, e os homens. Isso foi uma reunião foi um treinamento de líderes e pastores que teve numa igreja, que foi o dia inteiro, de manhã, parado para almoçar, e à tarde inteiro. Isso foi uma igreja que a gente foi, onde eu ganhei esse vestido rosa. Eles são muito... Eles têm um coração muito aberto. Né? Eles deram camisa para a Soela, deram vestido para mim, vestido para ele, deram quadro de agradecimento porque a gente foi lá na inauguração, deram... Tem um monte de coisa que eles deram. Eles fizeram tanta coisa que a gente nem lembra. Um monte de coisa. E a outra de paninho azul no cabelo é Joyce também. Onde eu ia, tinha uma Joyce. Todo mundo estava atendendo. Os instrumentos deles nas igrejas. A meia-lua tinha umas 50 em cada igreja. Isso aí foi uma menininha que a gente parou para evangelizar ela. Lá é comum você ver crianças com toco, com banana, abacaxi, essas coisas bem pesadas em cima da cabeça. Essa aí é a mulher do Batuque lá, fazendo amizade com ela, tocou junto com ela. Essa foi a turma do pessoal que se batizou, né? Dos 38 que se batizaram. Alguns ainda não tinham chegado, mas essa foi a turma da igreja lá. As irmãs do círculo de oração. Isso aí eles estavam preparando o nosso almoço. Olha lá, o outro 15 anos da comida. E eu tirando foto e pensando, Senhor, eu vou comer isso daqui a pouco. Tava com fome, né? Então, esse aí é o lago do batismo deles. Né? Uma lama no meio da floresta, no meio do mato mesmo. Era mato, tinha um pedacinho, a gente ficava tudo juntinho por causa do mar. Essa irmã aí, eles tinham medo de cair dentro d'água, porque eles não têm esse costume de tomar banho, né, pela falta de água, eles não têm a higiene. Então eles não tomam banho todos os dias, enfim. Aí eles entravam na água já tremendo. Um calor, água quente, eles com frio e com medo de cair, ela vinha abaixada para não cair, porque eles não têm costume de entrar na água. Esse é o banheiro, o chuveiro, que não tem chuveiro, é balde. Quando tem água. Isso aí é a casa de uma irmã que eu e a Edmara fomos. Isso aí é o cômodo da casa dela. Tem o banheiro e esse cômodo. Aí isso aí é no mesmo cômodo. Essa é a igreja que a gente inaugurou lá, onde teve o batismo. Esse menininho é um menininho que a gente foi numa igreja, nessa igreja da inauguração, a gente fez um trabalho com as crianças lá de fora. As crianças sempre ficam lá de fora. E esse menininho estava na minha frente, assim. Aí eu peguei e passei a mão na cabeça dele. Igual a gente faz, né? Chega, passa a mão na cabeça e sai. Passei a mão na cabeça dele e ele... Aí eu passei e fiquei na minha. Depois ele chegou, eu senti um trem arrastando na minha mão, era ele. Arrastando a cabeça na minha mão, pedindo um carinho, igual o cachorrinho. Aí eu peguei, sentei, fiquei passando a mão na cabeça dele, ele veio pra ver se eu tava dando confiança, sentou no meu colo e ficou, deitou, me abraçou e ficou. Então com vontade de levar esse menino pra cá. E na hora de ir embora, ele dando tchau, chorando. Nossa, quando ele falou comigo, eu vou chorar agora. As mães lá não têm afinidade com os filhos. Elas põem atrás das costas e é isso aí, só carrega. O restante, depois vai crescendo, vai ficando jogado. Então eles têm essa carência. A mesma forma marido com mulher. Você não vê também junto, é um lá e um cá. Isso aí é as crianças lá da igreja. Ainda tinha um bocado para trás que a foto não conseguiu pegar. Professor de lá, nativo de lá. Isso é a escola dominical. Tinha 5 salas dessa. 175 que a gente contou, mas com certeza se perdeu alguns. Então, mais ou menos 180 em uma sala. Tinha 5. Que horas era? 10 horas da manhã?
Interessante, queridos. Na hora que foi dado o relatório da escola bíblica dominical, 380 pessoas na escola, tá? A metade, 190 crianças. Isso aí são as últimas fotos agora. Isso é a escola particular que o pastor Helder falou, que passa o esgoto dentro da escola. A escola particular deles vai passando. Menininha dormindo em cima da mesa. Isso aí é as divisórias das salas, né? Você vai passando e eles vão dando tchau pelas divisórias igual o cercadinho de boi. Eles ficam ali no meio. Queria pedir para passar um vídeo, já. Esse aí é uma das tribos que a gente chegou. As tribos turcanas no deserto, quando a gente chegou. Queridos, nessa tribo aí, a Joyce estava contando para mim que tem uma mulher que se destaca nessa tribo deles. Ela é chamada de profetisa, ela fala em nome deles. E uma coisa que ela abriu o coração para a equipe que estava lá é que ela disse com muita dor no coração: eu não sei porquê que vem gente do mundo inteiro aqui, os brancos tiram muitas fotos, passam um tempinho aqui, vão embora e não voltam nunca mais. Isso dói, queridos. A gente está passando essas fotos aqui, igual esses dias recebemos o pastor Beethoven, ele falou fortemente sobre isso, quem estava aqui lembra. E nós estamos aqui passando essas fotos não para mostrar de forma nenhuma a desgraça desse povo. Nós precisamos nos vestir de misericórdia por essa gente. Não, a gente não pode vir com a desculpa que a gente não pode fazer nada. Nós podemos fazer sim. Não só devemos, como podemos fazer. O Senhor deu uma visão a esta igreja aqui, que aparentemente, fisicamente, é uma igreja simples, mas com uma grande visão e com um grande Deus. Um Deus que deixou registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O Senhor aqui não estava dizendo apenas de mim e de você, do brasileiro, do americano, do europeu. O Senhor também enxergou essas pessoas dos confins da terra. E todos lá, a palavra diz que se vestiam de vestes brancas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, numa igualdade de santidade e resplendor. Nós podemos orar
missionários que se dispõem a ir. Não é fácil renunciar. A Joyce estava dizendo, como os irmãos também sabem disso, que lá eles encontraram uma americana médica, de família de médicos, que deixou a sua vida lá nos Estados Unidos, deixou de ganhar um bom dinheiro nos Estados Unidos como médica e foi para lá viver no meio dessas tribos para cuidar desse povo. As mulheres que têm parto em casa, hoje nós que engravidamos aqui temos a facilidade dos hospitais, ainda temos tanta dificuldade como uma criança atravessa na barriga, como que essa criança vai nascer com parto normal? Você imagina que esse povo não passa, tanto de mulheres que morrem nessas aldeias, que horas de carro para chegar em determinado local, e quando vai para uma cidade não tem como pagar o hospital. Queridos, nós temos que fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas que ficam dizendo assim: tem tanta gente para ganhar na Barra do Jucu, na Riviera da Barra, Morada da Barra, tanta gente para poder ganhar em Terra Vermelha. Amém, glória a Deus. Aqui existem pessoas para ganhar, pessoas para Jesus, aqui na grande Terra Vermelha. Outras o Senhor está levantando para ganhar na cidade de Vila Velha. Outros o Senhor está revolucionando para ganhar no Espírito Santo. Outros no Brasil todos e outros para os confins da terra. O Senhor, esse grupo aqui, nós temos pessoas para cada situação. Aqui tem pessoas com chamadas específicas. E eu estou falando aqui como os missionários falaram aqui para um grupo de pessoas que sentem arder no coração essa chama não apenas de orar, não apenas de somente contribuir. Isso é muito importante. Essa igreja tem entendido isso a cada dia, mas também de ir para o campo. Eu tenho jovens aqui que estão orando para se casar, porque querem se casar com alguém que tenha visão de ir. Olha que coisa linda. Aí eu me lembro, da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e os jovens teriam visões. Porque se você olhar para o jovem, não tem visão, ele só tem sonho. Ele bate cabeça ali, ouve o conselho, não faz, não obedece, não é verdade? Mas jovem cheio do Espírito Santo, ele tem visão. Aleluia! Como José teve. Aleluia! Glória a Deus. Pode acontecer o que aconteceu, ele tem um foco. E o Senhor tem te dado, querido, foco para você mirar. O Senhor tem dado chamada específica a cada um aqui para esta obra. O projeto Semeando Rema não é igreja só para a Barra do Jucu, não é igreja somente para o Estado do Espírito Santo, não é uma igreja somente para o Brasil. O Senhor tem instituído este lugar aqui, não porque é a melhor igreja, mas é porque o Senhor tem dado uma visão a nós, que nós precisamos ganhar o mundo para o reino. Aleluia! Lá nessas igrejas, onde os missionários aqui foram lá não tinha projeto Semeando Rema. Tinha Assembleia de Deus, tinha Igreja Apostólica, com outros nomes, e outras igrejas sem nomes, muitas das vezes, mas é o reino de Deus. Outra coisa muito importante que a Joyce não falou, eu quero falar, são coisas muito fortes no meu coração, é que quando eles foram orar lá, com orações específicas, porque nós temos um conhecimento muito grande, nós somos bem-aventurados. Quando você faz um curso interior, de cura interior, quando você faz um curso de cura e libertação, quando você faz um curso para administração de família, querido, tudo isso é riqueza para nós, é riqueza para o mundo. E quando os servos de Deus foram lá orar por aqueles homens e aquelas mulheres, à medida que eles iam profetizando sobre o povo e repreendendo as cadeias, as pessoas iam caindo endemoniadas em quantidade. E eles falaram que não eram demônios comuns. Às vezes tinha que precisar de 5, 6 pessoas para segurar uma pessoa. Você pensa como que o diabo tem escravizado essas pessoas. A situação deles estão ali. É claro que teve um início político de alguém que suplantou eles, explorou a sua terra e deixou eles numa grande miséria. Mas eles acabaram aceitando essa situação. E o inimigo, ele gosta disso, ele gosta de sujeira, ele gosta de miséria. E nós precisamos ir lá para dizer para ele, sim, que existe um Deus, dono do ouro e da prata, que assim como nós vivemos uma vida digna, o
precisamos colaborar, precisamos manter essas pessoas lá e manter bem. Joyce estava falando que com 300, 400 reais, porque lá a moeda deles não vale praticamente nada, é muito pequeno o valor. Com 300, 400 reais você consegue manter uma família de missionários lá. Imagina o que é R$1.000 para uma igreja abençoada como essa. O que é R$1.000 para nós? Mandar R$1.000 para uma família de missionários ir para lá e eles têm condição de sustentar a sua casa e abençoar aquele povo, construir as igrejas. Lá um terreno grande, querido, de quase 1.000 metros quadrados é R$8.000. 7.000 reais, é isso? 7.000 metros quadrados custa R$8.000. Ah, é o contrário então. É o contrário. É caro. Não, o terreno de 7.000 metros quadrados. Olha só, o terreno de 7.000 metros quadrados custam R$8.000. O que é isso para nós? O que é isso para você? O que é isso para mim? Um terreno de 7.000 metros, você pode construir, queridos, várias casinhas, você pode construir uma igreja, você pode construir uma escola. Queridos, quantas coisas nós podemos fazer por esse povo. Pastor Beethoven esteve aqui e falou do projeto que eles têm de cavar poço no deserto. Nós precisamos abraçar esta causa. Quando você compra um pão que é vendido ali fora todos os domingos, você está ajudando aos povos que estão vivendo nessa situação lá fora. Anos para serem mulheres. Mulheres que não têm valor algum para esses povos lá fora. Nós precisamos dizer para eles que eles têm um valor. Um valor incalculável. O preço do Filho de Deus. Do sangue do Filho de Deus vertido na cruz do Calvário. Nós não queremos fazer sensacionalismo, muito menos mostrar a desgraça da vida das pessoas. Só que nós não podemos nos enquadrar nesses que vão lá, vão tirar foto para mostrar a situação daquele país, daquela gente, vivendo debaixo de uma desgraça e não fazer nada, ficar por isso mesmo. Eu achei muito lindo quando eu vi a minha filha, quando ela chegou de viagem, e eu fiz uma mesa linda, um almoço maravilhoso para receber ela. Ela não comeu quase nada, porque ela lembrava que eles não tinham água para tomar. Suco na nossa mesa, um bife. Ela falou: mãe, eu não consigo comer, porque eu sei, eu fui embora para a minha realidade. A minha realidade é fantástica, minha realidade é uma bênção. Eles, desde o dia que eu saí de lá, eles continuam naquela situação, sem expectativa de vida. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aquelas pessoas que faltaram ao culto hoje, é porque o Senhor não queria, de repente, o Senhor não tinha uma palavra dessa direta para falar. Mas nós que estamos aqui, o Senhor nos alertou para tudo isso aqui. Cantar, tocar, pregar, fazer um trabalho dentro da igreja é tudo muito bom, mas o Senhor quer que a gente faça isso aqui. É aquilo que ninguém vê. Quantas coisas eles fizeram que não foi registrado, mas que não precisa ser. A gente precisa ser conhecido de Deus. É por Ele que a gente precisa ser conhecido. Amém? Eu queria nesse momento convidar você para vir aqui à frente. Nós já vamos terminar o nosso culto. Eu queria convidar você que tem um desejo ardente no seu coração por missões. Você que o Senhor já falou com você. A Joyce não teve tempo hoje de falar sobre o chamado que ela teve direto. Que o Senhor chamou ela diretamente. Não foi através de ninguém, foi direto com ela mesma. Mas depois ela vai contar melhor sobre isso. E o Senhor tem chamado algumas pessoas aqui para esse tipo de trabalho. Mas algumas coisas têm detido você. Você tem pensado em muitas coisas. Na sua família, nos seus negócios. E o Senhor quer te revolucionar. O Senhor quer verdadeiramente que você seja um gerador de multidões. Essa família que você tem é tão amada, você não tem ideia do tamanho da família que o Senhor quer te dar. Aleluia! A Joyce falou que quando ela chegou lá, chegou uma pessoa solteira.
casar, está sem marido, eles adotam, é da natureza deles, eles adotam como filho. Gente, esse povo não tem nada físico, material para dar, nada. Eles dão aquilo que eles não têm, é incrível. Eles sabem, porque eu e você podemos nos desculpar dizendo assim: eu não tenho nada para dar hoje, eu não tenho uma oferta. A gente olha para nós, a gente tem coragem de dizer isso. Mas eles, é visível que eles não têm nada, pois eles sempre têm alguma coisa para dar. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. O pastor Helder, como pastor missionário, também a missionária Joyce, a missionária Edmar, eu queria que eles estivessem aqui, porque eu queria que eles ministrassem sobre a tua vida.